No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Disputa entre facções rivais volta a assustar moradores no Morro do São Carlos e seus arredores, na região central do Rio. Mulher é morta por bala perdida e bandidos fazem reféns para tentar fugir da polícia. Tribunal Regional Federal da 4ª Região reverte nova decisão de Sérgio Moro e absolve ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Conselho Monetário Nacional autoriza repasse de 325 bilhões de reais do Banco Central para pagamento da dívida pública. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 28 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O cenário de violência nas favelas, que havia diminuído muito no Rio de Janeiro durante os meses de pandemia, conforme mostram os dados do Instituto de Segurança Pública, que nós chegamos a repercutir aqui no programa, voltou a assustar os moradores, dessa vez do Complexo do São Carlos, conjunto de favelas que fica na região central da cidade. Desde a última quarta-feira, uma disputa entre facções pelo controle do tráfico no São Carlos vem provocando diversos tiroteios, com moradores dos arredores sendo feitos reféns por criminosos para tentar fugir da polícia em pelo menos 2 ocasiões, além da morte de 2 pessoas, um homem ainda não identificado e de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, baleada na cabeça e na barriga por tiros de fuzil, quando tentava proteger seu filho, de apenas 3 anos, no bairro de Rio Comprido. A criança, felizmente, nada sofreu. Há também 6 feridos nos confrontos, 3 suspeitos de participarem da invasão e outras 3 pessoas vítimas de bala perdida. Na tarde de ontem, equipes de reportagem que faziam a cobertura deste episódio ficaram no meio do fogo cruzado. De acordo com a polícia, foram registradas, além das 2 mortes, outros episódios relacionados a essa disputa por território. O sequestro de 2 famílias por bandidos em fuga ontem e uma intensa troca de tiros, com direito a lançamento de granadas na Lagoa, zona sul do Rio, na noite de quarta-feira. Em um desses sequestros, 4 criminosos foram presos. Entre eles, Léo Serrote, apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas, que já era procurado pela polícia. A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que o setor de inteligência da Delegacia da Cidade Nova detectou, há cerca de 2 semanas, uma movimentação de traficantes com o intuito de tomarem o território das favelas que compõem o complexo de São Carlos, mas, na ocasião, não foi possível precisar a data e o horário da invasão. Essa disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas nas favelas é antiga aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. E muitas dessas armas que alimentam esse tipo de confronto, além daquelas que entram ilegalmente pelas nossas fronteiras, são desviadas das próprias forças de segurança do Estado. Não é raro apreensões de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas nessas operações. Depois das restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal a essas incursões nas favelas do Rio sem autorização prévia, as polícias foram obrigadas a atuar
privilegiando a busca por informações para combater o crime organizado, algo que já devia acontecer há tempos. Só assim poderiam ser evitadas situações como essas que ocorrem hoje no Complexo de São Carlos, onde o poderio bélico das quadrilhas tem origem no próprio Estado. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, é um prazer voltar aqui. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Nildo, por novamente nos dar a honra dessa entrevista aqui no Faixa Livre. Nildo, nessa gestão trágica que nós temos na Presidência da República, com todas as suas frações internas, foi deflagrada agora mais uma disputa. A intenção do Jair Bolsonaro em estabelecer programas sociais mirando a sua reeleição em 2022 encontra muita resistência na ala neoliberal do Palácio do Planalto, capitaneada por Paulo Guedes. Vários nomes da sua equipe, aliás, já abandonaram o barco, e o posto Ipiranga do ex-capitão do Exército também balança no cargo. Para começar, Nildo, como é que você tem visto essa guerra entre os planos eleitoreiros do Bolsonaro com os anseios dessa turma que visa apenas seus próprios lucros? Veja, Anderson, a imprensa, tradicionalmente, sempre potencializa rivalidades imaginárias. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, sempre que a economia apresentava alguma turbulência, logo começavam as tensões supostas entre uma ala desenvolvimentista e uma ala liberal. Isso ocorreu também durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. E foi muito notório que, em todos os casos, a marcha do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento seguia intacta, como nós podemos ver nos resultados atuais. A saída de burocratas, todos eles vinculados à acumulação privada de capital do governo, deixam de maneira muito clara, exibida de maneira muito contundente, que outra centena de burocratas, também iniciados nos negócios privados, buscando os segredos do Estado, estão na fila para ocupar os mesmos postos. Em terceiro lugar,
eu não creio que exista qualquer abalo inicial entre Paulo Guedes por essa natureza dos programas sociais. Veja, se recordamos os programas sociais, nós vamos observar que em agosto de 2016, esse programa, logo no governo que a presidente Dilma foi destituída, ele alcançava 14 milhões de famílias e o rendimento médio, o pagamento médio, o benefício era de R$ 164. Em setembro de 2019, portanto no ano passado, já durante o governo atual, o Bolsa Família atendia 13,5 milhões, um pouquinho menos, e o benefício médio 189, portanto já superior ao oferecido pela presidente Dilma. E agora, nesse ano, em julho de 2020, alcança as mesmas 14,3 famílias com benefício médio de 1.115 em função do auxílio emergencial. É claro que esse benefício vai diminuir agora, mas é claro que Bolsonaro vai alcançar mais do que 14 milhões de famílias, não há dúvida nenhuma, e é claro que será um benefício médio superior à era petista. De tal maneira que aqueles programas que eu sempre considerei uma digestão moral da pobreza, que antes de resgatar para a cidadania, segundo era a propaganda dos governos do liberalismo de esquerda, consagrava a pobreza e escravizava milhões na ignorância e na exploração, agora serão turbinados de maneira muito atinada por um governo protofascista. Aquele petista, portanto, ou aquele bom coração que considerava que os programas sociais de caráter emergencial que foram perpetuados pelo cinismo do petismo no governo, que atendia basicamente os ricos e dava alguma migalha para os pobres, estarão agora na situação constrangedora de verificar que o alcance dos programas Bolsa Família, apresentado agora como Renda Brasil, alcançará mais do que aqueles 13,5 milhões que estavam no cadastro da presidente Dilma e terá um benefício médio maior. Terão que reconhecer acaso que o governo protofascista de Bolsonaro produz um governo de corte social? É claro que não. Mas veja como a armadilha da caridade católica de quinta categoria, divulgada entre nós, traz dano não só para aqueles que são o objeto dos programas, porque são programas que não contêm nenhum grau de politização, como permitem que um governo tão reacionário, tão pró-imperialista e dirigido por um protofascista possa atender um programa que eu diria está com o destino para essas eleições. O objetivo imediato são essas eleições, Anderson. Mas eu considero, e quero aventar aqui a hipótese para os ouvintes do Faixa Livre, que se trata de uma tentativa duradoura de criar um conservadorismo de massas, em primeiro lugar de corte eleitoral, mas profundamente arraigado na cultura brasileira, na medida em que milhões de trabalhadores sofreram uma desilusão muito grande e abandonaram, em função do fracasso histórico do PT, em condenar a esquerda ao descrédito diante das massas, a um conservadorismo que pode ter, no médio prazo, uma eficácia para além da disputa eleitoral que se avizinha aqui esse ano. O Bolsonaro tem dado sinais de que pode mesmo demitir o Guedes, até pouco tempo intocável, caso ele não atenda a seus desejos, e houve duas indicações disso recentemente, Nildo. Primeiro, no evento de lançamento daquele programa Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida, o ex-capitão do Exército se referiu ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, como PG2, por conta das iniciais do seu nome, as mesmas do atual ministro da Economia. Fala-se em Brasília que Guimarães seria o favorito para a vaga do ministro. Outra foi o anúncio da suspensão da proposta do Renda Brasil, que ficará no lugar do Bolsa Família. O chefe do executivo acha insuficiente o valor de R$ 250 para o programa. Ele chegou a dizer que não pode tirar de pobre para dar a paupérrimos. Se por um lado a cisão dessa espinha dorsal do neoliberalismo na presidência pode trazer um pouco de popularidade ao Bolsonaro, por outro, a situação política dele, especialmente dentro do Congresso, pode se complicar, você não acha? O Rodrigo Maia vem se mostrando alinhadíssimo ao Paulo Guedes nos últimos tempos. Bem, Anderson, eu não acredito muito nas divisões interburguesas. Me parece que a coesão burguesa, eu diria que está claramente estabelecida desde 94, que sustentou o governo Fernando Henrique, de Lula, de Dilma,
que avançou com Michel Temer e avança cada vez mais com o proto-fascista Bolsonaro, é uma coesão que não tem outro programa senão esse. E as brigas intestinas entre Rodrigo Maia, o presidente proto-fascista, a aliança com Paulo Guedes, mostra que nós temos um Congresso cuja característica essencial, além daquela de ser um covil de ladrões, como foi no passado, tem um perfil burguês muito mais afinado com todas as frações do capital. A fração comercial, a fração industrial residual, os latifundiários e, sobretudo, todos eles ajoelhando no altar das altas finanças. De tal maneira que eu não vejo, nesses solavancos, nesses encontrões, nesses cotovelaços, a possibilidade de Paulo Guedes cair. Nenhuma. Hoje, eu considero que não. Por quê? Porque eles não têm outro programa para fazer. E toda essa discussão de mídia, ela serve sobretudo para moldar o parlamento, no sentido de estabelecer um benefício do Bolsa Família que não seja muito amplo, que naturalmente seja substancialmente mais baixo do que os 600 em que Bolsonaro aprovou. Lembre-se que o Congresso chegou à média de 500 e Bolsonaro dobrou a aposta e colocou para 600, e que agora vai ter que ser reduzido para um valor de 250, 270, 240, mas que em qualquer caso será superior àquele benefício pago por Dilma Rousseff e pelos governos petistas. Isso basta para as distintas frações do capital. E creio que Rodrigo Maia continua essencialmente alinhado com os banqueiros, essencialmente alinhado com Paulo Guedes. Esses encontrões, essas declarações de imprensa, elas servem para ocupar a atenção do distinto público naquilo que não é essencial, focalizar aquilo que não é essencial para ocultar aquilo que sim é essencial. O grave problema do desemprego, a impossibilidade de retomada de crescimento no curto e no médio prazo, a estrangeirização da economia, o assalto ao Estado através da política fiscal, monetária e cambial, uma política externa alinhada cada vez mais com a Embaixada de Washington, todos os requisitos que fazem do Brasil um país completamente dependente e subdesenvolvido. E sem protagonismo popular, porque enquanto a oposição liberal de esquerda no Congresso se ocupa dessas questões, como foi aquela imensa batalha para sair de 200 para 500 e Bolsonaro dá 600, o essencial vai passando, né? A PEC 10, que muda o caráter do Banco Central, toda a austeridade que está sobre os programas de saúde e educação, a ofensiva dos banqueiros, empresários, para ter um programa de desenvolvimento da Amazônia na nota de um capitalismo verde, estrangeirizante também, o alinhamento com a nossa política externa, a dependência científica e tecnológica, todos e cada um dos males de uma república apodrecida que precisa ser colocada abaixo e que, não obstante, alimenta também as ilusões de um liberalismo de esquerda cada vez mais impotente. O principal motivo dessa disputa, Nildo, se dá em torno justamente da manutenção ou não do teto de gastos, estabelecido por aquela tragédia que foi a Emenda Constitucional 95, aprovada ainda durante o governo golpista de Michel Temer. Esse tema voltou às discussões nos últimos dias, influenciado também pela necessidade de ampliação dos gastos públicos por conta da pandemia. Uma série de economistas assinaram um manifesto na última semana pedindo o fim do teto dos gastos. Você acredita que a Emenda Constitucional 95 sobrevive, Nildo? Há ambiente político para que o Legislativo revogue essa emenda? Não podemos esquecer que o nosso Congresso é composto em sua maioria absoluta pelos interesses do grande capital. Bem, Anderson, esse é um tema muito oportuno que você recorda aqui, e eu naturalmente tenho uma posição contrária ao consenso produzido pelo liberalismo de esquerda. Não vamos dar poderes especiais às leis, pois elas não possuem esse poder. Ora, a PEC dos gastos, ela já foi vencida pelos fatos. O déficit público no Brasil caminha para alcançar a cifra de 1 trilhão. O substancioso desse déficit foi colocado para as altas finanças e como políticas compensatórias para as frações do capital que não podem competir no mercado mundial e que precisamente vivem de parasitar o Estado brasileiro.
De tal maneira que esse debate sobre revogar uma lei, quando a realidade está indicando que a lei da gravidade está funcionando, equivale precisamente a supor que podemos revogar a lei da gravidade. O que está pegando esse conjunto de economistas que está apontando para a necessidade de revogação do teto dos gastos é a dificuldade que eles possuem de reconhecer que um governo de corte ultraliberal, dirigido por Paulo Guedes e presidido por um proto-fascista, pode aplicar em tempos de crise as receitas tradicionais keynesianas que é de produzir déficits. Veja, nos governos petistas, durante 13 anos, 12 anos foram de superávit fiscais. Era uma tragédia, né? E esses economistas hoje, supostamente keynesianos, um keynesianismo sem dentes para morder, obviamente, na sua grande maioria, querendo ocupar um espaço sob o sol, eles estão naturalmente tendo que reconhecer e ajoelhar no milho, precisam ajoelhar no milho essa gente, que um governo ultraliberal produz um déficit gigantesco. O que acontece? Qual é a reação deles? Eles dizem ainda que não é suficiente e que ademais está bem dirigido. Não está bem dirigido. Ora, essa é a tônica de Keynes, que sempre disse o seguinte: a insuficiência dos déficits e a má condução da sua execução. Mas o fato é que o déficit está aí. E o déficit, como alertou, eu insisto nisso, já recordei isso aqui no microfone do Faixa Livre, um economista como Minsky mostra que governos de corte conservador produzem déficits não para promover a eutanásia do rentista, como queria Keynes, mas precisamente para dar vida longa aos banqueiros. E é o que está acontecendo agora. O liberalismo de esquerda, não obstante, com seus economistas obtusos, todos de cortes keynesianos, querem buscar uma forma bem comportada de administrar a crise do capitalismo dependente que assume sua forma rentística e não voltará a ter uma burguesia industrial porque não existem possibilidades na economia mundial que permitam esse milagre. De tal maneira que vão continuar resmungando contra as leis, não entendendo que a lei da gravidade já está funcionando. E está funcionando contra todas as advertências que eles fizeram nos últimos anos. Supunham, gritaram durante um tempo muito grande que era preciso fazer o déficit. Pois bem, Paulo Guedes e o proto-fascista fizeram o déficit. Aí está um déficit, nós vamos chegar a 1 trilhão. Não me admiraria que em breve estariam eles gritando contra esse déficit. Eu não me oriento pelos economistas keynesianos que se mostraram historicamente impotentes. Já no governo de Cardoso, depois de maneira estrepitosa no governo de Lula e mais ainda no de Dilma, e agora continuam fazendo papelão na oposição. Ainda falando sobre economia, Nildo, a assessoria do Ministério avisou que esse possível novo imposto sobre movimentações financeiras, chamado de nova CPMF, não incidirá apenas sobre as transações digitais, mas sobre todo e qualquer tipo de operação. Como é que o brasileiro, Nildo, que vem passando por um processo acelerado de empobrecimento nos últimos anos, e não sou eu que estou dizendo, os números mostram isso claramente, como é que essa população vai aguentar pagar mais um imposto? Bem, Anderson, esse é um tema também que, com muita habilidade, o núcleo que dirige o governo, especialmente conduzido pelo ultraliberal Paulo Guedes, move a opinião pública. O que eles estão manufaturando a opinião pública? Eles estão manufaturando a opinião pública, em primeiro lugar, porque eles terão que diminuir esse benefício, cujo média está em 1.115, para algo próximo aí dos 200 e poucos reais. Então eles precisam manufaturar a opinião pública que isso tem um custo, que dinheiro não cai do céu, e que, portanto, terá que ter uma fonte. É um velho bordão que foi utilizado durante todos esses governos. Qual é a fonte de receita? Para qualquer benefício, qual é a fonte de receita? Eles dizem, não ter almoço grátis, o bordão cínico e falso dos liberais, mas que foi adotado pelos liberalismos de esquerda também durante os governos petistas. Então está muito claro, tem que ter uma fonte de financiamento. Ora, o Congresso está fechado com isso, o Supremo está fechado com isso, a mídia está fechada com isso, as universidades estão fechadas com essa concepção. Foi alimentada durante um longo tempo. Então eles ficam dizendo aqui que tem que ter uma fonte. Ora, não haverá problema para eles incluir elevação dos impostos. Eu digo, inclusive, que essa coesão burguesa pode eventualmente até
cobrar imposto sobre a propriedade. Depende tudo das circunstâncias políticas. Quem ficar buscando aqui incongruências no liberalismo, que pregou a diminuição de impostos, então não contém nenhum imposto como a CPMF, etc., e depois tem que aplicar em tempos de crise, ora, é a mesma suposta incongruência que faz que um governo ultraliberal produza um déficit gigantesco que nunca passou pela cabeça dos neodesenvolvimentistas ao estilo Guido Mantega, Lula, Dilma e etc. Jamais. Mas eles estão fazendo. Nós temos que olhar essa realidade. O que está acontecendo sob nossos olhos. E claro, no outro lado da população, você me pergunta, a população vai aguentar? A população suporta qualquer coisa. Por quê? Porque é uma norma da vida que ela tem que lutar pela sua existência todos os dias, de maneira trágica, submetida a uma fome, à exploração, ao desemprego crônico, que é a nota mais importante. O mais importante problema brasileiro é o desemprego, não é o problema dos programas emergenciais. Esse desemprego que veio para ficar de maneira crônica e que quando tem uma diminuição da sua elevação brusca, né? Quando se criam 100 mil empregos, a mídia já faz uma festa, o governo divulga, mas na parte industrial, que é o que conta, a geração de empregos é muito pequena e ela está condenando milhões à miséria, à fome, ao esquecimento. E esse debate sobre programas sociais, ninguém tem que esquecer, ele é fruto do desemprego massivo que já existia no Brasil, desde que Dilma aplicou um ajuste nefasto contra o nosso povo, e botou o país na trilha da recessão, e depois foi impactado pela crise mundial do capitalismo, cujo epicentro são os Estados Unidos. E lá também são milhões de desempregados. E embora tenha diminuído o desemprego, a taxa de desemprego é elevadíssima e o seguro-desemprego também. E estamos às vésperas de uma eleição presidencial. De tal maneira que o povo vai suportar. Até quando? Até quando tenhamos entre nós uma oposição a Bolsonaro que não reproduza nenhuma das ilusões e que ofereça uma alternativa radical de poder. E, portanto, toda a formulação sobre a alternativa de governo esteja amparada numa disputa pelo poder político. Essa é a grande derrota da esquerda nos últimos tempos. É o fracasso histórico do PT, que eu tenho tanto insistido, que desmoraliza qualquer tentativa de levantar a esquerda, porque a direita logo diz, olha aí, a esquerda é o petismo. E, no outro lado, nós não temos força suficiente, nem vontade, em alguns casos, como é o caso do PSOL, de se diferenciar radicalmente do petismo. E aí a nossa miséria continua, de tal maneira que a população pode conviver em breve com pequenas rebeliões, com saques, com violência, mas uma grande revolta popular contra o governo sem uma vanguarda política estabelecida é, obviamente, impossível. Agora, Nildo, esse assistencialismo que o Bolsonaro vem tentando promover com os programas sociais que estão sendo implementados para o lugar do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família, tem também a intenção de desvincular o governo dele das gestões petistas. Essa troca no nome dos programas é muito simbólica. A adoção desse tipo de medida populista estabelecida por uma administração de extrema-direita, Nildo, não é perigosa demais para os planos da nossa dita esquerda? Se o Bolsonaro conseguir fazer valer a sua vontade, a principal plataforma dos governos petistas vai por água abaixo. Bem, Anderson, eu toquei em alguma medida na resposta anterior, mas eu vejo que é muito antenada essa sua pergunta, porque mostra precisamente qual é o tema num país capitalista dependente e subdesenvolvido como o Brasil, e que sofreu uma amplíssima regressão, sobretudo de caráter industrial, que os keynesianos e os cepalinos chamam de desindustrialização, mas não é apenas o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Qual é o grande drama hoje? É a massa de desempregados, de desalentados e de um desemprego crônico que veio para ficar. Esse é o grande problema. Agora, para enfrentar isso, não tem nenhuma possibilidade se não tocar naquelas questões estruturais, sem estatização do sistema bancário, sem o fechamento das contas de capitais, que permite que a burguesia afunde o nosso povo na miséria, mas transfira bilhões e bilhões para fora todos os meses, que se permita esse assalto às reservas internacionais através das vendas mensais de swaps cambiais, a festa
das distintas frações através da valorização fictícia do capital continua a olhos vistos. Mas os economistas de esquerda, os keynesianos, eles não estão dispostos a observar isso, porque eles querem arrumar esse capitalismo, eles creem que podem dar uma racionalidade burguesa melhor para uma burguesia cujo caráter é a rapacidade histórica, o saqueio permanente contra a nação, a superexploração da força de trabalho, o aumento da dependência do subdesenvolvimento, o alinhamento com Washington. Essa é a grande verdade que está ficando cada dia mais clara. E obviamente que aquela imensa digestão moral da pobreza, que foram todos e cada um dos programas sociais herdados do petismo, agora estão sendo absorvidos por um governo presidido por um proto-fascista e guiado na economia por um ultraliberal Paulo Guedes, que era, de resto, desconsiderado entre seus pares na economia, na academia e entre o mundo dos negócios, porque todos eles, André Lara Rezende, Pércio Arida, Gustavo Franco, Pedro Malan, Paulo Guedes, todos eles são iniciados no mundo dos negócios, eles não estão aqui brigando por escolas de pensamento, eles são financistas, todos eles. Todos os grandes economistas, os mais famosos, os mais ilustrados, os mais festejados pela mídia depois de 94, eles nenhum se transformou em industrial, comerciante ou fazendeiro. Todos eles estão no mundo das finanças. Isso é muito eloquente. Está aí nos jornais. As pessoas não querem ver porque não tem um marco analítico capaz de verificar o que está embaixo do seu nariz. E a adoção de programas sociais só é possível, Anderson, por uma desgraça que se abateu sobre nós. O Emir Sader, certa vez, definiu, e continua todo o petismo nessa toada, com os intelectuais que alimentam o liberalismo de esquerda, a esquerda como aquela que se define a partir da luta pela justiça social. Ora, isso é um erro estratégico. Uma esquerda se define no campo do socialismo e da revolução. O que é ser esquerda? Alguém que luta pelo socialismo. Não é alguém que luta pela justiça social. A justiça social luta o Papa Bergoglio, o Jorge Bergoglio, ex-bispo de Buenos Aires e atual Papa. É ele que luta por justiça social. Isso é um programa da igreja. Nós, os socialistas, os revolucionários, devemos dizer muito claramente que lutamos pelo socialismo e pela revolução. Portanto, há uma outra consideração a ser feita aqui. Bolsonaro está se apropriando daqueles programas que tinham caráter emergencial, mas, de novo, eu repito aqui para os amigos do Faixa Livre, se transformou numa estrutura durante 13 longos anos do governo petista. Eu quero dizer, um governo pode e deve adotar programas emergenciais, desde que esteja tocando permanentemente naquelas estruturas que geram a pobreza, o desemprego e a miséria. Ora, o que fez o petismo durante 13 anos? Tocou firme a manivela que concentra a renda e a propriedade e o poder no Brasil, criando uma massa de desvalidos, com salários muito baixos, inclusive quando a taxa de desemprego era 4,7% no último governo da presidente Dilma, no primeiro governo da presidente Dilma, antes dela praticar o ajuste, a taxa de desemprego era 4,7%, a mais baixa do capitalismo brasileiro. De tal maneira que, inclusive naquele momento, os salários recuperados a partir da crise de 2008 e 2009 eram salários muito baixos. Aqui vigorou uma superexploração da força de trabalho violenta. E depois se escancarou quando a Dilma deixou a taxa de desemprego em mais de 12%. E de lá não parou de crescer. E os salários não pararam de cair. De tal maneira que programas emergenciais só podem ser aceitos ética e politicamente na medida em que um governo está comprometido em tocar nas raízes da criação da pobreza, da miséria e da violência entre nós. Não foi nada disso que o petismo fez. O petismo fez uma caridade de extração católica, essa mesma que agora está sendo apropriada com imensa facilidade, com algum probleminha de natureza fiscal, por um governo presidido por um proto-fascista. Eis o problema de amolecer na crítica. Aliás, um debate que se estabeleceu aqui no programa nos últimos dias, Nildo, se deu por conta justamente da defesa da adoção por parte das esquerdas de um projeto de renda básica universal, proposta apoiada pelo professor Daniel Arão Reis. Já o também professor Carlos Weiner criticou essa proposição, dizendo que isso seria parte de um processo de financiarização da pobreza defendido pelos neoliberais. Eu gostaria de sua opinião em toda essa polêmica, Nildo.
Em uma palavra mais sobre essa controvérsia que você menciona aqui entre Daniel Arão Reis e Carlos Weiner. Ela me parece que não toca no essencial, inclusive evita o essencial. Eu não sei o que ele quer dizer precisamente com financiarização da pobreza. Não creio que esse é o fenômeno. Esse conceito de financiarização é sempre muito ambíguo. E mesmo os teóricos franceses, que tiveram grande influência aqui, lamentavelmente, nunca conseguiram determinar com precisão, de tal forma que o novo livro revogava as teses do livro anterior, divulgado aqui como se fosse um novo patamar da ciência e da sabedoria. O que nós temos no Brasil é um capitalismo dependente rentístico. Esse capitalismo dependente rentístico supõe, dado o alto grau de desemprego crônico, de desalentados e de superexplorados, ele supõe programas dessa natureza mais ou menos permanentes. Isso existe em outros países, existe nos Estados Unidos, por exemplo, e vão continuar existindo na América Latina. De acordo com o quê? Com aquilo que a elite chama a capacidade fiscal do Estado, que é uma forma de chantagear a mídia, o Congresso, dar uma justificativa naturalmente cínica para os pobres, para as próprias vítimas, de que o Estado não pode atendê-los na medida de suas necessidades. Eu acho que isso é o essencial. O capitalismo dependente rentista está mostrando todas as suas vísceras, não são belas. Nildo, mudando de assunto, o Flávio Bolsonaro é que não anda com a vida nada fácil. Houve essas denúncias recentes de depósitos fracionados de mesmo valor na conta da loja de chocolates do filho do presidente, na tentativa de fugir dos órgãos de fiscalização de movimentações financeiras. É impressionante que um sujeito como Flávio Bolsonaro, com toda a experiência que ele tem, se utilize de um expediente primário como esse para tentar ocultar valores e lavar dinheiro oriundo desse esquema da rachadinha no seu gabinete na Alerj. Você coloca isso na conta da ingenuidade do filho do presidente ou é a certeza da impunidade mesmo, Nildo? Bem, eu não diria que é cara de pau nem ingenuidade. Eles são profissionais na arte de mentir. Flávio Bolsonaro, a esposa do presidente, o próprio presidente, seus filhos, estão todos metidos nesse mar de lama que é a prática parlamentar que termina naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. O liberalismo de esquerda ainda alimenta ilusões e quer resgatar essas instituições para suas supostas virtudes republicanas. Isso é completamente impossível na crise da República Burguesa que nós temos da cabeça aos pés. Uma crise política gigantesca, o sistema político não tem legitimidade, uma crise econômica maior ainda e a entrada com toda a força do capitalismo dependente rentístico que liquidou aquela era dos empregos, cuja expressão mais acabada era o setor metalúrgico vinculado à indústria automobilística. As condições da economia mundial baniram para sempre esse universo. E aquela consciência burguesa necessária que nós tivemos na América Latina no auge, expresso no pensamento da CEPAL, do estruturalismo cepalino e de uma certa burguesia industrial, que poderia flertar com uma autonomia, com uma certa autonomia nos marcos da dominação imperialista estadunidense na América Latina, desapareceu para sempre. Fenece nessa figura caquética e muito ilustrativa que é Paulo Scaff. O presidente da Fiesp é finalmente um sem indústria. Quer retrato maior da dependência do país? Quer um retrato maior da decadência burguesa? Não é mais necessário. O desenvolvimentismo está completamente desacreditado. E nesse contexto a podridão política aparece. Flávio Bolsonaro, o senador aí eleito pelo Rio de Janeiro, naturalmente que está mais sujo do que pau de galinheiro. Ninguém mais pode... Mas a podridão é tal que a política reduzida à moral nunca mostrou eficácia. Vamos recordar algo essencial. Quando o presidente Lula foi para a reeleição, ele foi sob o escândalo do mensalão e venceu as eleições. E venceu, e era uma podridão exposta. Alguém duvida que existiu o financiamento ilegal de campanha, ou aquilo que a mídia, de maneira agitativa, chamava o mensalão? Aquilo era a podridão do sistema. E não obstante, com o Lula metido nisso, com as declarações, com o Zé Disseu, com tudo que você quiser, a massa votou. Ainda tinha energia de uma certa legitimidade petista, a ilusão de que poderíamos mudar todos os problemas típicos da violência, da superexploração, do subdesenvolvimento da dependência, nos marcos da ordem burguesa.
Isso se mostrou um fracasso. Essa desilusão que cobra preço hoje. E é precisamente, Anderson, essa desilusão que faz com que a podridão de Flávio Bolsonaro seja mais uma nesse universo de podridão. Essa é a chave da interpretação, porque é um sujeito tão deplorável, tão escancaradamente metido com milícias, com rachadinhas, com tudo que a gente não quer, com a corrupção do sistema parlamentar e eleitoral, não goze ainda de uma popularidade, se defenda no Supremo Tribunal Federal, tem espaço na mídia. O tratamento que a mídia dá é um tratamento que inclusive o ajuda em vários aspectos, porque banaliza esse tema como mais um caso numa república que está efetivamente podre. Então não diria que é amadorismo, nem infantilismo, é pura esperteza. E se duvidar, tem vida longa. O ex-ministro Sérgio Moro é que está cada dia mais desmoralizado, Nildo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal apontou parcialidade do ex-juiz no julgamento do doleiro Paulo Roberto Krug, naquele episódio do Banestado, e anulou a condenação. De acordo com os advogados do doleiro, Moro agiu de forma irregular ao colher depoimentos durante a verificação da delação premiada de Alberto Youssef e ao juntar documentos aos autos depois das alegações finais da defesa. Além disso, o ex-juiz reconheceu essa semana que a Operação Lava Jato, da qual era responsável, tem sofrido uma série de reveses. Parece que a vida desse juizeco não anda nada fácil, hein, Nildo? Olha, a vida de Sérgio Moro, ela está garantida pelo apoio que ele tem dos Estados Unidos, pelo apoio que ele tem da classe dominante e pelos serviços prestados a uma república apodrecida. Tudo que se sabe agora era tudo que já estava claro antes de que as vísceras das suas negociatas, dos seus acordos, da sua atuação em absoluta contradição com a liturgia do cargo e com as normas do direito processual. Ora, isso estava tudo claro. Agora, ele naturalmente é uma carta fora do baralho. Ele é uma carta descartada. Não obstante, há algo fundamental aqui que a gente precisa recordar. O caso do Banestado e das CC5, que já envolvia Sérgio Moro e o CEF, hoje tem um capítulo adicional. Qual é o capítulo? O doleiro dos doleiros, que é Messer. Esse não tem uma delação ainda esclarecida. A mídia não coloca atenção sobre ele. Mas ele possui todos os segredos, inclusive os segredos de Sérgio Moro. Sérgio Moro já é uma carta fora do baralho. Não importa que alguns pensem que ele pode voltar como candidato, com a bandeira da moral e etc. Não é que não possa, mas a questão não está mais colocada aí. E nós não podemos fazer uma análise do Brasil exclusivamente do ponto de vista eleitoral. Se fizermos isso, estaremos reduzindo a política às eleições, que é tudo o que a classe dominante precisa, é tudo que ela quer e é tudo que ela conquistou até agora. Grande parte do liberalismo de esquerda só pensa a política na sua dimensão eleitoral. E só pensa o eleitoral na sua dimensão de voltar ao governo ou de conquistar governos. Bem, nos dois casos, não entende que para conquistar governos é preciso ter um projeto de poder. Essa é a nova dialética das condições de crise, das alterações do regime de classes sociais na América Latina e do aprofundamento da crise econômica. E, finalmente, de emergência do capitalismo dependente rentístico. Essa nova modalidade não permite mais que o liberalismo de esquerda tenha vida longa se ele pensar exclusivamente em termos eleitorais. Por maior eficácia que tenha a sua tentativa e por maior consistente que seja seu programa para eventualmente conduzir um governo do Estado ou uma república. É impossível nessas condições, se não pensar uma estratégia de poder político, uma estratégia da revolução social, uma estratégia da Revolução Brasileira. Essa é a grande ausência, Anderson. Se não tivermos isso claro, todos esses setores burgueses que incentivam a redução da política moral, cuja expressão máxima entre nós foi a Lava Jato, continuarão tendo aqui e acolá uma certa importância. Alguns amargarão uma certa marginalidade, outros emergirão como seus representantes revitalizados de acordo com as circunstâncias políticas e de acordo com os interesses da classe dominante. Não está aí o problema. Se quiséssemos efetivamente tocar no centro da corrupção, teríamos que pegar Dario Messer, teríamos que pegar o Banco Central e teríamos que abrir as contas do Ministério da Fazenda. É aí que está o grosso, nessa relação
ultraparasitária das distintas frações do capital com o Estado burguês. Fora disso, são questões que devem ser tratadas, devem ser discutidas, mas o combate à corrupção não pode ser reduzido a esse moralismo de quinta categoria, útil do ponto de vista político para as classes dominantes, que teve nessa figura patética, triste, miserável de Sérgio Moro, expressando a moralidade possível de uma burguesia que está acostumada a assaltar o Estado permanentemente e vai buscar nos pequenos roubos de políticos vulgares a tradução do drama moral de uma república inteiramente apodrecida. Então, personagens como esse, Anderson, aparecem na vida política brasileira e também desaparecem. Vou dar um exemplo conclusivo. Roberto Jefferson, que voltou a circular nas mídias, foi uma figura absolutamente importante no período do petismo. Fazia parte dos acordos da base aliada, discutia com Lula e etc. Depois desaparece. Existem dezenas de exemplos. Sérgio Moro, a despeito das preocupações do liberalismo de esquerda que ele possa ser candidato, ele já é uma figura do passado. E como ele, tantos outros. A República tem agora essa norma, a capacidade de queimar cada vez mais rapidamente figuras que pareciam eternas. Enfim, posso reproduzir aqui uma máxima de Marx, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. E algumas coisas que eram líquidas, como esses políticos vulgares, também. Para encerrar, Nildo, os dados divulgados nos últimos dias mostram uma ligeira recuperação da nossa economia, ainda com a pandemia matando quase 1.000 brasileiros por dia na média. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrou que após 4 meses de demissões, o país criou 131 mil vagas formais de emprego em julho. Ainda que seja muito pouco diante da tragédia social que temos no país, você acredita que esse crescimento possa se sustentar pelos próximos meses? Veja, Anderson, precisamente esses dados do CAGED mostraram que o Brasil criou 131 mil vagas formais. Eu fui desagregar os dados e em São Paulo foram apenas 25 mil. E a grande parte foram destinados, criados na agricultura e no setor de serviços. Ora, isso é insustentável. Isso é um efeito sazonal, sem nenhum alcance de longo prazo, nem mesmo de médio prazo. É normal que tenha recuperação, como pode daqui um pouco cair. Em segundo lugar, não só a estrutura da criação do emprego mostra precisamente o aprofundamento da dependência do nosso país, cuja expressão máxima é a dependência científica e tecnológica, não é? Como nós ainda estamos longe de não existir a possibilidade de uma crise nos Estados Unidos. Ao contrário, todos os economistas, à direita e à esquerda do espectro político, lá no centro do império, estão alimentando a possibilidade, visualizando a possibilidade e alertando sobre a possibilidade de uma segunda manifestação mais contundente da crise. Não há, com efeito, nenhum indicador de que pode haver uma recuperação da economia na Europa, na China, na Europa e nos Estados Unidos. E na China as notícias não são nada boas, mas sobretudo dentro dos Estados Unidos. O estancamento da crise se deve ao período pré-eleitoral, mas é um período muito difícil para a acumulação, para a produção de emprego, embora a concentração da renda, da riqueza e do poder continue se manifestando com tanta vitalidade lá, quanto aqui na periferia capitalista. A crise tem esse elemento de desigualdade. Portanto, essa recuperação do emprego, que você menciona aqui, 131 mil vagas formais, ela é absolutamente sazonal quanto insustentável. Não mostra que é uma indicação. De resto, a gente sabe que entre os economistas é muito bom sempre pegar uma série histórica mais longa. Isso não me comove no mais mínimo. Nildo Ourix, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre, desejar a você um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Foi um prazer estar com você, um grande abraço e até breve. Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já estamos de volta, ouvintes, e eu agora cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer e um privilégio poder participar do programa. Daniel, muito obrigado por dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, as eleições presidenciais nos Estados Unidos se aproximam e a situação fica cada dia mais indefinida. Nós tivemos a realização das convenções partidárias nessas 2 últimas semanas, onde os candidatos, tanto dos democratas, o Joe Biden, como dos republicanos, o atual presidente Donald Trump, foram apresentados em eventos transmitidos pela TV. Primeiro, Daniel, eu gostaria da sua análise para os eventos dos principais partidos lá dos Estados Unidos. As convenções atenderam às suas expectativas? Bom, Anderson, eu diria que elas atenderam às minhas expectativas, sobretudo porque as minhas expectativas não eram muito altas, né? O que significam essas eleições nos Estados Unidos? Nós precisamos entendê-la desde um prisma geopolítico, internacional, envolvendo também a disputa pelo poder no seio da maior potência imperialista do planeta. E é fundamental ter esse quadro de ponto de partida. Do contrário, nós somos tomados por uma certa posição que eu diria que, além de ingênua, ela é completamente deletéria dos grandes meios de comunicação, que fazem uma espécie de torcida, né, entre essa disputa política, como se, por exemplo, nós estivéssemos numa disputa do bem contra o mal, ou de um grande estadista representado pela figura de Joe Biden, ou da chapa com Kamala Harris, contra a materialização do mal encarnada na figura de Donald Trump. E qualquer análise que se deixe levar por esse diversionismo e não entenda que se tratam das eleições na principal potência imperialista do planeta e não consiga filtrar, diluir o que precisamente está em jogo durante esse processo, começa muito mal para fazer análise. E aí acaba criando expectativas. E essas expectativas ficam dentro dessa linha diversionista, porque as convenções partidárias elas são muito midiáticas, né? O evento todo conta com a participação dos ex-presidentes, com as falas da primeira-dama, da candidata primeira-dama, das antigas primeiras-damas, de figuras proeminentes e lideranças do partido, que se limitam, no máximo, a fazer muitos apelos morais à população. Veja que a convenção foi atravessada por essa discussão moralista, que nos Estados Unidos é muito aguçada já desde sempre e que nessa circunstância atual de uma campanha que acontece em plena crise nos Estados Unidos, crise econômica muito forte, acompanhada de uma pandemia, né, e com esses 2 condicionantes somados, fazem com que o cenário de interpretação dessas convenções ganha ainda mais em contornos novelizados, né? Tal como se a política fosse uma série de um serviço de streaming por assinatura, né? Vamos ver, vai começar a nova temporada da política nos Estados Unidos. E isso imbeciliza, bestializa, né? Objetifica aqueles que deveriam ser os sujeitos da política lá nos Estados Unidos, a população. E pior ainda, né, nos coloca aqui na posição de espectadores como se fosse, de fato, uma série, com seus capítulos, até ter um final derradeiro nas eleições de novembro naquele país. Portanto, as expectativas eram muito baixas já de que o debate não fosse tão aprofundado, e ele de fato não foi. Foram muitos recortes mediatizados, pessoas querendo emprestar o seu nome, o seu prestígio na campanha, especialmente, mas os debates concretos sobre como os Estados Unidos podem fazer para enfrentar a crise, para dar uma vida mais digna para a maioria da sua população e para enfrentarem essa crise sanitária que só não é mais impactante para nós brasileiros, porque nós também temos uma crise sanitária gigantesca, né?
vão dando as condicionantes desse processo eleitoral lá nos Estados Unidos. Na convenção republicana, Daniel, o Trump quebrou uma série de protocolos e provocou polêmica lá nos Estados Unidos. Primeiro, ele usou a Casa Branca como palco principal dos seus discursos, algo que costumeiramente não é feito, como forma de manter a separação entre a presidência e a campanha eleitoral. Outro momento em que o atual mandatário cruzou a linha foi no discurso do secretário de Estado Mike Pompeo, o primeiro a participar de uma convenção partidária em 75 anos. Esse movimento do Trump pode trazer algum tipo de prejuízo a ele, Daniel? Olha, Anderson, aparentemente sim, né? Se nós víssemos numa primeira mirada, todas essas quebras de protocolo de democracias e economias sólidas, elas não são vistas com bons olhos. A questão é que a gente tem que partir de outra premissa. Os Estados Unidos não estão vivendo um cenário de estabilidade e solidez democrática. Os Estados Unidos vivem uma profunda crise, que é uma crise da sua posição no mundo, a contestação cada vez mais forte da sua liderança hegemônica no sistema internacional, e mais do que isso, um esfacelamento completo da política interna nos Estados Unidos. Um tensionamento que fez com que Donald Trump, da primeira vez, aparecesse como alguém de fora, o famoso outsider, né? E vejam, um sujeito que era um empresário rico se tornou, aos olhos da população mais pobre nos Estados Unidos, na eleição de 2016, o principal vocalizador das críticas à política travada desde Wall Street. Ou seja, Trump quebra os protocolos precisamente porque sabe que eles podem lhe render muito mais vitórias políticas do que derrotas nesse momento. Essas quebras de protocolos, como por exemplo gravar o programa desde a Casa Branca, sinalizam que há um reforço da interpretação de Trump de que os Estados Unidos têm uma crise política. E só quem se escandaliza com a gravação dentro da Casa Branca são as pessoas que ainda querem sustentar todo o sistema político dos Estados Unidos tal como ele está montado, que sem dúvidas é um sistema político mais sólido do que o brasileiro, mas cada vez mais vai dando os seus sinais de esgotamento no sentido de promover uma vida digna para a população dos Estados Unidos. Portanto, esse processo, esse movimento, eu diria, das quebras de protocolo de Donald Trump, no balanço entre a quantidade de pessoas que olham aquilo de forma um pouco desconfiada, entendem ali uma manifestação de alguém que torna o que seria público privado, ou que tenta fazer da Casa Branca uma instrumentalização para a sua linha política, para cada número de pessoas que talvez desembarque da candidatura de Trump ou não o apoie mais em razão disso, eu diria que outros vários se somam precisamente porque Trump simula que está tendo uma atitude genuína, que está falando a verdade para o seu eleitorado, que está verdadeiramente lutando contra o establishment nos Estados Unidos e que por isso precisa de mais um mandato para fazê-lo. Nem que para isso tenha que se envolver o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos. De fato, não seriam eleições que se dariam em condições normais, sob hipótese alguma, e ganham ainda mais em dramaticidade em meio à pandemia, em meio ao cenário da pandemia nos Estados Unidos, e uma alta tensão no debate político da possibilidade dos Estados Unidos se manterem como liderança mundial. Tudo isso em risco, tudo isso em xeque. E como Trump sinaliza para o seu eleitorado esse movimento? Ele diz assim, olha, eu quero manter os Estados Unidos como líderes, mas este establishment não me deixa. Esses protocolos bobos, né, digo isso como Trump transmite a mensagem, protocolos bobos como não gravar desde a Casa Branca, não representam absolutamente nada diante do enorme desafio que é recuperar a economia estadunidense num cenário de grande crise. Portanto, eu não veria grandes abalos para a campanha dele com gestos como esse, e, no limite, eu veria, inclusive, uma possibilidade de que ele ganhasse
alguns apoiadores com atitudes dessa natureza. Já os democratas, como era de se esperar, atacaram fortemente o atual ocupante da Casa Branca, com destaque para os discursos do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle. Esse envolvimento direto dos Obama pode trazer dividendos aos democratas, Daniel. Me parece que o ex-presidente ainda conserva uma boa imagem diante do eleitorado estadunidense. Ah, sem dúvidas, Anderson. Sem dúvidas, a utilização da imagem de Obama e da ex-primeira-dama Michelle são os principais trunfos nas mãos do Partido Democrata para contrabalançarem dentro do sistema político, dentro do establishment, a força que precisam reunir contra Donald Trump. No entanto, o que nós podemos ponderar a respeito disso, né? Vejam que os discursos de Barack Obama e de Michelle Obama não vão além de uma condenação moral de Donald Trump. Uma condenação em função das suas práticas políticas cotidianas, dos seus costumes, do seu modo de fazer a política, mas não exatamente no que Donald Trump de fato fez. Percebam que tanto nos discursos de Barack Obama e Michelle, quanto nos discursos dos atuais candidatos, Joe Biden e Kamala Harris, nós não vemos nenhuma posição mais assertiva dizendo assim, bom, nós vamos reverter as atitudes tomadas por Donald Trump durante este mandato. Nós vamos reposicionar a política dos Estados Unidos, nós vamos promover uma grande alteração, uma grande mudança. Não. Com o que jogam os democratas? Jogam com o medo, com a desesperança e tentam pintar um cenário que é muito forte nos Estados Unidos, que funcionam já desde a sua formação como país numa lógica muito binária, tentam cultivar no eleitorado a ideia de representação de uma batalha das trevas contra a luz. E a luz deve prevalecer. E a luz responde por Partido Democrata. A luz responde por uma grande coalizão em torno de Joe Biden. Veja que o movimento de Biden como vitorioso também é uma vitória de Barack Obama, dentro do Partido Democrata. Por que isso é sinalizado? Porque Joe Biden é da ala mais moderada do Partido Democrata. E vejam que houve uma sinalização, ainda no início da pandemia, de um dos principais concorrentes de Biden, que era o senador por Vermont, que tinha reunido em torno de si mesmo, o Bernie Sanders, a possibilidade de apresentar uma postura mais radical na política. No entanto, Bernie Sanders desistiu muito antes do que se esperava, né? Ele tinha uma possibilidade de radicalizar na política dos Estados Unidos internamente, sem ser qualquer bastião, qualquer farol para a radicalização política necessária no Brasil e na América Latina, por exemplo, mas para os padrões dos Estados Unidos, Bernie Sanders representava a pauta política que propunha uma revolução nos Estados Unidos. Bernie Sanders dizia em alto e bom tom, os Estados Unidos precisam de uma revolução política. E quando ele dizia isso, ele mobilizava principalmente a juventude, muito desesperançosa. E vejam que o acionamento de Barack Obama e de Michelle vai exatamente no sentido de tentar fazer o eleitorado mais jovem dos Estados Unidos participar da política e, sobretudo, votar, tal como o voto facultativo lá naquele país permite que, mesmo que Biden tenha um certo apoio, uma certa vitória moral na opinião pública, se isso não se traduz em voto, e mais, se isso não se traduz em voto qualificado para o número necessário de delegados, ele pode não levar. E os Estados Unidos, e o Partido Democrata, aliás, nos Estados Unidos, perde a possibilidade de avançar na luta contra Donald Trump. Mas vejam que o limite do Partido Democrata é esse, é o horizonte do mal menor. Vamos ganhar as eleições para diminuir o ritmo, para frear os danos impetrados por Donald Trump, não para revertê-los. Você pode pesquisar
Você pode ver o resultado das convenções, as manifestações públicas, nada na plataforma política do Partido Democrata indica uma grande ruptura com o que foi a trajetória de Donald Trump até aqui. E o fator Kamala Harris, Daniel, a primeira mulher negra a ser candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, como pode influenciar nesse tabuleiro eleitoral? É muito curioso isso, né, Anderson? Kamala Harris é escolhida por ser uma representante negra nos Estados Unidos, a primeira candidata a vice, como você bem registrou aqui no enunciado da questão. Mas veja o seguinte, né? Os Estados Unidos tiveram o seu primeiro presidente negro, Barack Obama, de 2008 de 2009, né? Com mandato até 2016. E qual foi o legado concreto de Barack Obama para o movimento negro nos Estados Unidos? Que tipo de bandeiras Barack Obama empunhou em defesa dos trabalhadores mais pobres dos Estados Unidos que fazem parte desse grande contingente do movimento negro? Que tipo de prática política Barack Obama teve com relação às polícias dos Estados Unidos e à violência policial? Que tipo de legado político Barack Obama deixou para o encarceramento em massa de negros nos Estados Unidos? Vejam que todos esses dados são eloquentes. A política nos Estados Unidos permaneceu rigorosamente a mesma em termos raciais e muito, muito prejudicial ao movimento negro. Vejam que, para além de ações performáticas, como, por exemplo, reconhecer a luta dos últimos grandes representantes do movimento negro dos Estados Unidos, que tinham projeção nacional e que se reivindicavam socialistas, é o limite do reconhecimento de Barack Obama com relação à luta dos negros nos Estados Unidos. E, no máximo, condenar as ações já após elas terem acontecido. No entanto, você não vê o Barack Obama engajado na construção de um movimento negro verdadeiramente contestador da ordem nos Estados Unidos. Nós temos esse movimento hoje nos Estados Unidos como minoritário, muito longe, muito distante daquilo que já foi um dia o movimento dos Panteras Negras, por exemplo. Então, Kamala Harris, dentro desse escopo, ela eu diria, uma versão requentada, renovada, da tentativa de fazer a política pelo meio da representatividade. E com ela também ganham forças outras figuras dentro do Partido Democrata, como Ocasio-Cortez, que é essa política primeira mais destacada nos Estados Unidos, com um discurso mais à esquerda e de origem latina. Mas Alexandria Ocasio-Cortez também foi bastante dócil na sua intervenção durante a convenção do Partido Democrata. Fala das injustiças, fala dos problemas, da insegurança, mas não tem a contundência política necessária para movimentar e abalar as estruturas dos Estados Unidos nesse momento. Ao contrário, curiosamente, o tom da radicalidade política segue como um monopólio sendo utilizado por Donald Trump. E pode ser, inclusive, aquilo que lhe garanta mais uma vitória e um novo ciclo eleitoral nos Estados Unidos. Nada está definido, Trump está largando atrás, nesse momento, na corrida presidencial, mas ele segue no páreo e com boas chances de ter grande competitividade no pleito. Aliás, outro episódio que pode pesar contra o Donald Trump é o da prisão daquele ex-estrategista de extrema-direita Steve Bannon, que participou da primeira eleição do atual presidente. Esse fato oferece algum risco aos anseios eleitorais de Trump, Daniel? Olha, Anderson, eu diria que pode oferecer, sim, algum risco do ponto de vista da perda da mão de obra, concretamente, de Steve Bannon para poder organizar em pessoa uma estratégia política para Donald Trump. Lembrando que Steve Bannon esteve como conselheiro muito próximo do presidente Trump logo depois da eleição, além de ter, obviamente, coordenado toda a parte midiática da sua campanha, mas depois foi afastado pelo próprio presidente Donald Trump. Mas ambos, como duas figuras políticas
ímpares, muito peculiares, mas que sabem o funcionamento do jogo político, poderiam muito bem se reaproximar e traçar linhas estratégicas em conjunto. Steve Bannon foi preso, isso mancha, a gente percebe que o Donald Trump deu uma declaração bastante envergonhada a respeito do que aconteceu, não quis dar grandes detalhes, não fez muitos comentários, se limitou a dizer que andavam afastados, né? Mas ele, sem dúvida, pode ser uma peça-chave para o processo eleitoral atual. Ele não diria que teria uma participação tão orgânica, talvez, quanto teve em 2016, mas ele não deixa de ser uma peça-chave para esse movimento da campanha eleitoral de Donald Trump. Mas eu queria enfatizar isso aqui, tá, Anderson? O prejuízo em torno da prisão de Steve Bannon pode se dar muito mais pela impossibilidade de que ele atue de fato nas eleições do que por qualquer movimento que pudesse manchar a imagem de Donald Trump, né? Em função de se imputar a Donald Trump quaisquer ilegalidades, por exemplo, ou imoralidades que Steve Bannon tenha cometido. Eu insisto nisso porque a tese do esgotamento do sistema político estadunidense é muito forte. O desgosto das pessoas. E num país que tem o cultivo a essa relação de participação popular muito arraigado na origem, na sua origem enquanto sociedade. Os Estados Unidos se fizeram em cima de votos populares, de conselhos, de participações comunitárias, num sistema político que convidava muito as pessoas à participação. Eu arriscaria dizer que na história dos Estados Unidos o momento atual é sem paralelos com relação ao desgaste profundo que o sistema político goza perante a população e trazendo traços de aparente normalidade, ou seja, não se postulando a atender a esses anseios populares, cada vez mais afastado dessas demandas. Então, em cima disso, eu insistiria. Steve Bannon, como figura, pode prejudicar a reeleição, a candidatura de Donald Trump, tão somente se ele realmente não puder ser um dos estrategistas, um grande articulador político, e em função de estar respondendo o processo, ou eventualmente se for preso mais uma vez, aí sim representar uma grande perda no time de Donald Trump para essa disputa eleitoral. Agora, me parece que se o Partido Democrata levava vantagem nessas eleições por conta dos últimos problemas que se deram no governo Trump, especialmente a influência dessa pandemia de Covid-19 e os protestos antirracistas que se intensificaram depois do assassinato do segurança negro George Floyd por um policial branco, alguns analistas já dizem que o atual presidente pode reverter essa desvantagem nos debates. O Joe Biden não teria um desempenho tão bom assim nesse tipo de encontro. Você acredita que os debates podem fazer a diferença nesse pleito, Daniel? Olha, Anderson, toda a campanha política nos Estados Unidos nos tempos mais recentes tem sido muito mediatizada, né? Os debates são transmitidos ao vivo já desde as prévias dentro dos partidos democrata e republicano. Portanto, para aqueles que têm profundo interesse na discussão e na construção política dos Estados Unidos, de fato, os debates ocupam um espaço muito grande dentro daquele país. Em função disso, a possibilidade de participação de Joe Biden contra Donald Trump nos debates de forma tão explícita aos olhos da população tende sim, eu compartilho da ideia desses analistas, tende sim a ser favorável a Donald Trump. Né? Diferentemente de outros cenários, como por exemplo o brasileiro, nesse sentido, Donald Trump tem muito mais capacidade retórica, ainda que um vocabulário tão limitado quanto o presidente brasileiro, tem muito mais capacidade retórica de tocar mentes e corações dos eleitores médios nos Estados Unidos, apostando mais uma vez na lógica de que ele é de fato o grande vetor da mudança. Se de um lado os democratas trabalham com o medo e a desesperança, o próprio cenário da crise faz com que os republicanos também trabalhem com isso. Você veja que Donald Trump não teve adversários nas prévias do Partido Republicano. E isso diante de uma administração muito conturbada, em que vários republicanos
notadamente desembarcaram do governo, declararam oposição a Donald Trump, não tocavam as votações necessárias dentro do parlamento para que Donald Trump tocasse adiante a sua agenda. Então, existia uma forte oposição de figuras históricas do Partido Republicano desde dentro, e mesmo assim Donald Trump foi absolutamente soberano. Ele não teve sequer um desgaste na sua imagem durante as prévias. Ele chega, portanto, muito fortalecido para dentro e, sobretudo, para fora do Partido Republicano. E isso faz com que, no limite, submetido aos debates, ele, como candidato, possa, de fato, voltar a movimentar as mentes e corações dos estadunidenses. Eles têm insistido muito na tese de que, caso o Partido Democrata ganhe, os Estados Unidos terão uma guinada socialista, né? Ou seja, é alimentar aquela ilusão, alimentar aquele medo perante a população de que um partido com recortes socialistas estaria na iminência de tomar o poder e que Donald Trump seria a única salvação para que esse ciclo fosse revertido, para que essa tendência fosse desmontada. E a grande questão é que os Estados Unidos estão em crise. E teria que se observar para o eleitor médio estadunidense, Donald Trump não aparece como o principal responsável pela crise nos Estados Unidos. Você veja que, apesar dos resultados econômicos, dos indicadores estadunidenses, terem sido relativamente melhores em 2017, mas muito ruins em 2018 e 2019, essa conta não recaiu diretamente sobre Donald Trump, porque o cenário da pandemia ofuscou a debacle econômica dos Estados Unidos. Ofuscou no sentido de entendermos qual é de fato a origem dessa debacle. E que Trump não conseguiu entregar nada do que prometeu, não conseguiu trazer as indústrias de volta, não conseguiu gerar empregos de qualidade, só conseguiu atuar num tom performático, que foi a saída do Acordo de Paris, que foi a possibilidade de recosturar o antigo NAFTA, agora USMCA, o acordo que tenta recompor uma parte da base industrial para a produção de automóveis dentro dos Estados Unidos, mas que mesmo assim tem como legado uma fuga das empresas, uma saída. As tentativas de incentivo não vingaram. A guerra comercial travada com a China em torno das tarifas, ao contrário de diminuir, fez aumentar o déficit que os Estados Unidos têm com a China. Esses indicadores todos demonstram os equívocos da linha política conduzida por Donald Trump. No entanto, as consequências, os custos políticos desses equívocos vão estar ofuscados pela pandemia. E dentro desse cenário de crise e um cenário dramático, Trump vai fortalecer a ideia de que ou ele renova o seu mandato para seguir defendendo os valores estadunidenses, ou então uma horda de socialistas estaria prestes a tomar o governo. Como os Estados Unidos estão em crise e a sua população em desespero, esse tipo de discurso, infelizmente, ainda tem audiência naquela nação. Por falar em preconceito racial, Daniel, tivemos mais esse episódio da tentativa de assassinato de um homem negro, o Jacob Blake, baleado pelas costas por policiais no último fim de semana em Kenosha. Isso gerou uma nova onda de protestos e o Donald Trump tem usado de violência para contê-los, com o envio da Guarda Nacional, chamando os manifestantes de anarquistas. Por conta dessas manifestações, acabou também surgindo uma milícia lá na cidade onde houve a tentativa de assassinato do Jacob para, teoricamente, proteger as propriedades. O esporte foi outro que entrou de cabeça nessa mobilização. Jogadores da NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, se recusaram a jogar. A tenista negra Naomi Osaka também não quis entrar em quadra por um torneio na cidade de Cincinnati. Como é que você analisa toda essa situação, Daniel? Anderson, eu sem dúvida manifesto aqui, obviamente, toda a minha solidariedade com relação às famílias que são implicadas dentro desses processos. Os casos de George Floyd e de Blake são absolutamente chocantes, gravados, a olhos vistos nos Estados Unidos. Assim como a minha solidariedade não pode deixar de parar também sobre um cenário que é cotidiano no Brasil.
né, sobre a população negra que é também massacrada, que é perseguida, que é torturada por forças de repressão do Estado, em atitudes de notório racismo. No entanto, o que me move também numa análise um pouco mais distanciada, como deve ser, desses movimentos, é o seguinte: percebe-se muito de simbólico nas manifestações, e essa simbologia ela é importante. Não entraria aqui nas fileiras daqueles que acham que isso é puro diversionismo, porque essa simbologia chama sim muito atenção para as questões, para os problemas, e nos faz pensar demais, e faz muitas pessoas que não pensariam nisso de outra forma passarem a pensar. Quando uma partida do principal campeonato de basquete do planeta é interrompida, ou é paralisada, ou sequer é realizada, quando um torneio como o de Cincinnati não tem a sua semifinal, porque uma jogadora se recusou em protesto, tudo isso simbolicamente é muito impactante. No entanto, como desdobramento, o que eu vejo é que falta uma condução da força, da linha política dentro dos Estados Unidos, sobretudo ao movimento negro. Você veja a distância que o movimento negro tem hoje do que foi o movimento negro organizado em torno da luta por direitos civis nos anos 60, acumuladas durante os anos 70, e depois dos anos 80 já um pouco mais desgastadas. Mas foi uma luta muito forte de um movimento que estava organizado, ou seja, o evento acontecia, os atos em resposta a um determinado evento de violência também aconteciam, e acumulava-se politicamente. Por quê? Porque haviam organizações políticas pensando a direção desses movimentos, pensando quando os atos deveriam ser feitos, quais eram os passos dos atos, quais eram os limites dos atos, pensando o tempo inteiro como avançar para além dos atos. Questões todas que, de um lado, ou não estão colocadas nos Estados Unidos, de outro lado, ou estão colocadas por movimentos com muitas limitações para poder ter, de fato, uma incidência política e conduzir processos, né? Porque nós não podemos negar que esses movimentos mais consequentes politicamente existem, no entanto, eles não têm capacidade de condução hoje do processo. E diante desse cenário, o processo é conduzido, mas é conduzido também de forma performática pelos grandes meios de comunicação que se apropriam das pautas. Você veja que com George Floyd aconteceu isso, e se houver protestos em função da morte de Blake, muito provavelmente o caminho será parecido. Os protestos iniciam, depois de se iniciar, eles se radicalizam, porque de fato eles são expressão dessa estafa com todo um sistema de exploração a qual os negros são submetidos nos Estados Unidos e as populações pobres em geral. E quando começa um movimento que toca na propriedade e no capital, de fato, as televisões em geral fazem uma coalizão, se pactuam, o sistema político se reúne e diz assim: bom, não podemos aceitar isso, essa violência deslegitima o movimento, os saques não podem acontecer, e todos os pactos vão no sentido de limitar a capacidade de reação e de atuação política desses atos. E veja, com isso eu não quero dizer que os saques devem acontecer de forma indiscriminada, que os protestos têm necessariamente que ser violentos. O que eu quero dizer só é que a direção desses movimentos acaba sendo integralmente conduzida pelos meios de comunicação, que não têm interesse nenhum em subverter a ordem, tem interesse em movimentá-la em seu favor, mas não subvertê-la. Eu vou te propor agora, Daniel, um exercício de futurologia. Como é que uma eventual sucessão presidencial nos Estados Unidos pode alterar as relações do país norte-americano com o Brasil? O Joe Biden conseguiria se entender com o Jair Bolsonaro? Anderson, em termos de política internacional, nesses casos o pragmatismo impera, né? Você veja que, claro que Bolsonaro tem manifesta preferência por uma eleição de Donald Trump, mas para o caso dos Estados Unidos,
No limite, o que aconteceria com o Brasil seria o fato de haver muito menos propaganda, muito menos manifestação direta de apoio entre a política brasileira, a política externa brasileira, e as proposições que vêm desde os Estados Unidos. No entanto, a linha geral de condução política dos Estados Unidos seguiria rigorosamente a mesma. No limite, Jair Bolsonaro aqui no Brasil, além de fotos e declarações abstratas, não conseguiu colher nenhuma vantagem direta da relação canina, de subserviência completa que ele mantém com o presidente Donald Trump, não é nem com os Estados Unidos e a sua diplomacia, é com o presidente. Ao contrário, não só não cultivou vantagens, como cultivou inclusive desgastes, quando Bolsonaro usou o Brasil como exemplo negativo da pandemia, ou quando o Brasil liberou unilateralmente a vinda de estadunidenses para cá sem visto, sem que houvesse uma contrapartida, uma reciprocidade dos Estados Unidos. Ou também quando foram interrompidos os voos do Brasil em direção aos Estados Unidos durante a pandemia. Ou mais ainda, quando os Estados Unidos sequestraram um navio que tinha equipamentos de proteção individual direcionados ao Brasil. Portanto, o Brasil não coletou nada de positivo dessa relação com Trump. Por outro lado, tampouco coletaria numa relação com Joe Biden. E aqui há todo um furor da esquerda liberal brasileira de achar que o Partido Democrata dos Estados Unidos é mais civilizado. E pode até ser, no trato, pode até ser mais civilizado. Agora, na prática política, são tão bárbaros quanto o Partido Republicano. Toda sorte de ataques, de guerras feitas pelos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 90, se deram sob condução de Bill Clinton. Nos anos 90, na dissolução da União Soviética, as intervenções na África, todas conduzidas por Bill Clinton. Os golpes de Estado na América Latina foram todos articulados e arquitetados, em grande maioria, sob administrações democratas. Portanto, nada de civilizado, nada de alimentar essa ideia ingênua, absolutamente ingênua no Brasil, de que uma vitória do Partido Democrata e de seus representantes nos Estados Unidos nos permitiria ter relações comerciais, políticas, normalizadas com os Estados Unidos. Nada na história aponta nessa direção, e também no cenário atual, tampouco. Para que nós tenhamos uma dimensão, por exemplo, todas as medidas de sanções econômicas, por exemplo, impetradas por Donald Trump contra a Coreia do Norte, e mais recentemente contra a Rússia, contra o Irã e, em especial, contra a Venezuela, tiveram todo o seu desenho institucional realizado durante a administração de Barack Obama. O simpático Barack Obama foi quem preparou todo o terreno para que a Venezuela, por exemplo, fosse absolutamente estrangulada na sua possibilidade de articular relações comerciais e política internacional nos dias atuais. Portanto, a linha de condução política, e por isso eu insisto na categoria do império, do imperialismo, para fazer análise das relações internacionais desde os Estados Unidos, que nunca pode sair do nosso horizonte, ele tem uma linha clara, muito bem definida. O fundamental é extrair o máximo de recursos dos países dependentes e subdesenvolvidos. E esta é a condição brasileira. Portanto, o Brasil não fugirá a essa regra, Anderson. E no caso de reeleição do Trump, Daniel, é evidente que o diálogo com o nosso atual presidente ficaria facilitado. Mas, por outro lado, há essa sombra da prisão do Steve Bannon, que é amigo da família Bolsonaro e influenciou diretamente o pleito aqui do Brasil com esse escândalo do compartilhamento em massa de fake news. Sim, Anderson, tem essa vinculação das famílias, mas eu diria que isso não permeia grande parte do debate público dentro do Brasil e nos próprios Estados Unidos, né? Esse episódio de Steve Bannon, a sua vinculação com as notícias falsas, eles desgastam ainda mais a figura de Jair Bolsonaro para aqueles que já não nutrem muita simpatia pelo sujeito. Mas eu diria que o Brasil, e nos próprios Estados Unidos isso também ocorre, nós estamos carentes de uma oposição mais consequente, mais contundente, né? Carentes de uma oposição que faça, de fato, um discurso crítico à posição
de Jair Bolsonaro naquilo que ele verdadeiramente está fazendo, que é a entrega do patrimônio nacional, que é a destruição dos direitos sociais dos trabalhadores, com danos que que são permanentes e que podem se tornar danos de uma dificuldade gigantesca para que possam ser recuperados. Então, dentro dessa lógica, eu não veria como algo muito distante a possibilidade de ataques que Jair Bolsonaro pudesse sofrer ou ter a sua imagem manchada em função dessa relação com Steve Bannon. Seria algo muito mais próximo de alguns arranhões na sua imagem. Mas veja, um presidente da República que dobrou a aposta desde sempre e tensionou, por exemplo, com a queda de ministros da Saúde, que tensionou com a queda do seu ministro da Justiça, que era um dos principais bastiões de combate à corrupção propalados pelo seu governo, ainda que não conduzidos, e também o enfrentamento que se fez do ponto de vista político à pandemia, que ainda rende dividendos ao presidente, tornam Jair Bolsonaro ainda uma força política muito consistente dentro do Brasil, cujas relações com Steve Bannon, nesse caso, eu não veria que representam uma mácula tão forte e não seriam nada mais do que um outro episódio para o desgaste da sua imagem entre aqueles que já o veem muito desgastados aqui dentro. Para terminar, Daniel, eu gostaria de um comentário seu a respeito da revelação desse diálogo do Jair Bolsonaro logo no início do seu mandato, em janeiro do ano passado, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, com o ex-vice-presidente estadunidense Al Gore, onde o ex-capitão do Exército afirmou ao ambientalista que adoraria explorar a Amazônia com os Estados Unidos. O próprio Al Gore disse não entender o que Bolsonaro quis dizer com isso. É um absurdo completo, não é, Daniel? Sem dúvida, Anderson. Um absurdo completo que está dentro da estratégia e da lógica política de Bolsonaro e que não foge muito a uma estratégia que foi perpetrada pelo Brasil durante os tempos da ditadura militar também, cujo lema era integrar para não entregar, né? Mas no limite, o reforço da política externa brasileira lá de parte do regime militar, que não é uníssono, que teve fases, mas que no bojo, no total, deixou esse tipo de legado, é retomado agora por Bolsonaro em cima de uma estratégia e de uma lógica de tentar fazer com que o Brasil tenha, de fato, uma exploração da Amazônia, e é uma visão anacrônica, desde sempre, mas vinculada a uma ideia do que o ministro Ernesto Araújo chama de pan-nacionalismo. Ou seja, na frente política que comanda Bolsonaro e a sua assessoria de política externa, não se vê distinção entre os Estados Unidos e o Brasil enquanto nações. Seriam dois grandes países envoltos numa única nação, aquilo que Ernesto Araújo, de fato, intitula pan-nacionalismo. Dois países que defendem os valores judaico-cristãos ocidentais. Dentro dessa lógica, para nós, né, nacionalistas e que entendemos o que é a Amazônia, sua importância para o Brasil, o que é o imperialismo estadunidense e o seu assédio sobre as riquezas nacionais, isso verdadeiramente é um escândalo, choca. No entanto, para Bolsonaro, explorar a Amazônia com os Estados Unidos soa absolutamente natural, porque ele considera que é uma forma de manter o território sob nosso controle, ainda que seja, na verdade, sob controle dos Estados Unidos, e sem intervenções, por exemplo, de representações europeias, sobre as quais, nessa visão que remonta a uma lógica pan-americana, né, impetrada pelos Estados Unidos, para Bolsonaro faria total sentido. Uma integração junto aos Estados Unidos, a exploração junto aos Estados Unidos da Amazônia. Partindo, obviamente, de uma consideração de que nós não temos a menor capacidade técnica de explorar a Amazônia, quando a realidade já provou absolutamente o contrário. Que o que pode ser explorado da Amazônia em favor do Brasil revela a total capacidade do Brasil de fazê-lo, né? Muito além do que os Estados Unidos seriam capazes. No entanto, essa lógica segue permanecendo e orienta esse absurdo completo, orienta sem constrangimentos, sem vacilações,
sem escandalizações por parte de Jair Bolsonaro. Daniel Corrêa da Silva, muito obrigado por novamente dialogar aqui conosco no programa Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando também o meu abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Anderson, saúdo a você e todos os ouvintes, desejo um excelente final de semana e vida longa ao Faixa Livre. E peço a todos que apoiem a iniciativa do Faixa Livre, contribuam para a manutenção desse programa que é um bastião do pensamento crítico no Brasil. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu já cumprimento a presidenta do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, Adriana Nalesso. Adriana Nalesso, bom dia. Bom dia, Anderson e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, programa Faixa Livre. Adriana, muito obrigado por nos conceder mais essa entrevista aqui no Faixa Livre. Primeiro, Adriana, eu gostaria de te parabenizar em nome de toda a categoria pelo Dia do Bancário, que é comemorado justamente hoje, 28 de agosto. Vocês que são tão importantes para a nossa população. Parabéns a você, Adriana, e a toda a categoria. Obrigada, Anderson, pela lembrança do nosso dia. A nossa categoria aí tem prestado um serviço essencial, um atendimento à população. Nesse momento de pandemia, centenas de bancários foram contaminados em todo o Brasil. E tivemos 31 mortos, entre eles um companheiro nosso, diretor aqui do nosso sindicato, companheiro Chicão, funcionário do Banco Itaú. Então, minha homenagem também a todos aqueles que perderam suas vidas e a seus familiares. E seguimos firmes aí, esperando que a gente passe por esse tempo difícil. Parabéns a todas as bancárias e bancários. Adriana, vocês bancários estão mais uma vez em fase de discussão do novo acordo coletivo de trabalho, que expira em 31 de agosto. E parece que essa negociação com os bancos não anda nada fácil. A Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, propôs à categoria reajuste zero por 2 anos, redução de até 48% na participação nos lucros e resultados, a PLR, e diminuição da gratificação de função, que passaria de 55% para 50%, além da perda de outros direitos. O Comando Nacional dos Bancários evidentemente rejeitou a proposta. Como é que está a situação hoje nessa negociação, Adriana? O que é que vocês do Sindicato dos Bancários reivindicam? Bom, Anderson, é mais um ano de grandes dificuldades, A nossa categoria é uma categoria essencial, onde a gente tem aí prestado atendimento à população, à sociedade como um todo. Nós vimos a Caixa Econômica aí lotada de pessoas, nossos colegas correndo risco, de se contaminar, de contaminar sua família. E aí, assim, a gente conseguiu avançar nas negociações no que se refere a PLR, gratificação de função, ou seja, eles aceitaram manter a redação da nossa convenção coletiva de trabalho, mantendo assim, preservando assim os nossos direitos. Agora a gente tem um outro desafio, que é superar o reajuste zero, Nós ainda estamos em negociação e esperamos que a FENABAN e os bancos retomem essa discussão, porque o setor, apesar de todas as dificuldades econômicas que nós vivemos, o setor continua lucrando e lucrando muito. Os 5 maiores bancos do país lucraram aí mais de 34 bilhões de reais. E a nossa reivindicação é a reposição da inflação mais 5% de ganho real. Então não há por que essa negativa. Esperamos avançar nas negociações. Agora, vocês do Sindicato dos Bancários estão em estado de greve, não é isso? Houve uma manifestação promovida pela categoria na última quarta-feira, com concentração na Candelária e caminhada até a Cinelândia, em protesto contra essa proposta absurda dos bancos. Caso não haja acordo, vocês iniciam a greve a partir do dia 1º, correto? Seria uma greve por tempo indeterminado, Adriana? Anderson, em relação à greve, ainda não temos uma definição, Porque primeiro a gente precisa da proposta e, dependendo da proposta, a gente avalia em assembleia se ela será aceita ou não pela categoria. A partir de então, sendo rejeitada, a gente então diz aí o que fazer, Ou seja, pode ser que a categoria bancária entre em greve, sim,
mas precisamos aguardar aí a finalização do processo negocial. Por que toda essa intransigência dos bancos, Adriana? Os ganhos desse pessoal aqui no Brasil são absurdos. Enquanto o trabalhador acumula perdas ao longo dos anos, os banqueiros renovam seus recordes de lucros a cada demonstrativo anual. O que eles têm usado como argumento, Adriana? Essa é uma boa pergunta, né, Anderson? Porque é difícil. Como justificar uma intransigência tão grande e em relação a uma reivindicação que não é nenhum absurdo, né? Que é a reposição da inflação mais 5%. Eles usam como argumento a situação de instabilidade econômica que a gente vive, a possibilidade de aumento de inadimplência e a redução dos lucros. Redução de lucro não é prejuízo, né? Portanto, os bancos, apesar da redução que tiveram todos, é natural que tenha, inclusive, mantém aí a lucratividade bem alta. E eles utilizam também, Anderson, um instrumento chamado provisão para devedores duvidosos, um instrumento contábil, onde eles aumentam a provisão para devedores duvidosos e acaba impactando no lucro líquido dos bancos. Então, também é uma manobra contábil que eles fazem como se fosse para reservar parte desse lucro para uma futura inadimplência. Mas não há nenhuma justificativa. Com certeza, o sistema financeiro tem condições de atender as reivindicações da categoria e esperamos realmente que eles voltem atrás e apresentem uma proposta digna àqueles que estão aí, né, arriscando suas vidas no atendimento essencial à população que precisa. Para complementar, Anderson, é importante lembrar que os bancos vêm ao longo dos anos acumulando lucros aí bilionários. Os bancos têm uma rentabilidade altíssima no setor. Em média, os grandes bancos têm 20% de rentabilidade ao ano, o que significa dizer que um banco compra outro banco do mesmo tamanho em 5 anos. Então, assim, realmente não há nenhuma justificativa plausível para a negativa do reajuste à categoria. Por falar nisso, Adriana, como anda o trabalho de vocês bancários durante essa pandemia de Covid-19? Os bancos têm atendido os protocolos de segurança contra o coronavírus? Então, Anderson, desde que a OMS decretou estado de pandemia em nosso país, no dia 13 de março, nós de imediato enviamos ofício à Federação Nacional dos Bancos solicitando uma negociação. E conseguimos, a primeira negociação foi no dia 16 de março. Desde então, a gente conseguiu alguns avanços, importantes avanços, eu diria, no que se refere ao afastamento dos trabalhadores em home office, ou seja, hoje a gente tem cerca de 180 mil trabalhadores em casa, O afastamento dos trabalhadores que têm conformidades, o afastamento dos trabalhadores que têm funções que você consegue atuar de casa. Então, hoje a gente tem no setor, hoje somos 450 mil bancários no país e temos cerca de 180 mil aí trabalhando em home office. Conseguimos avançar nos protocolos de prevenção, como fornecimento de álcool, gel, máscara, colocação de base de acrílico, mas tudo muito difícil, Porque negociar com o banco é tudo muito difícil e demorado. Hoje a gente tem um protocolo instituído, se tiver algum caso de contato, de contaminação na agência, a agência ela é fechada para sanitização, esses trabalhadores são afastados, ficam em quarentena, e então, assim, e a gente tem que ficar monitorando onde que está acontecendo para cobrar do banco que os protocolos sejam cumpridos, mas a gente conseguiu avançar no debate de prevenção da categoria, e é isso, A gente vive um momento realmente muito desafiador para todos nós. Esse ataque que os trabalhadores vêm sofrendo, Adriana, tem sido muito comum no governo de Jair Bolsonaro. O pessoal dos Correios também entrou em greve na última semana. Você acredita que esse tipo de movimento grevista tem o poder de pressionar o governo federal e mobilizar a sociedade contra os desmandos dessa gestão entreguista do Palácio do Planalto? Os trabalhadores vêm sofrendo ataques desde o impeachment da presidenta Dilma, Eles conseguiram aprovar uma reforma trabalhista que mexe muito com o mercado de trabalho no país, precariza as relações de trabalho
E eu acho que a pandemia ela revelou aí a realidade do país, né? Quando quase 100 milhões de brasileiros são dependentes aí de algum benefício assistencial do governo para sobreviver. Eu trabalho aqui no centro, né? Então a gente fica aqui olhando, eu gosto sempre de citar esse exemplo, sabe? Você vê as pessoas se virando para conseguir se alimentar, para conseguir levar comida para casa, né? E o que gerou essa precarização das relações de trabalho? Você encontra gente trabalhando com a bicicleta que é do Itaú e com a mochilinha, por exemplo, do iFood, quer dizer, nada é dele ali, né? E a gente tem casos, inclusive, dessas pessoas que trabalham em aplicativo, dessas pessoas que não têm nenhuma segurança, né? Foi isso que aconteceu com a reforma trabalhista, né? Na verdade, ela mudou a relação de trabalho e hoje, infelizmente, os trabalhadores podem ainda ser mais precarizados, o que é um absurdo. Eu acho que o governo do Jair Bolsonaro continua no mesmo ritmo, né? Infelizmente, nós avisamos, né? Porque desde o início, todas as falas do atual presidente era nesse sentido, né? De atender aí as demandas do mercado, de ter esse olhar voltado mais para a elite brasileira e não para o povo de maneira geral, para os trabalhadores. E eu acho que nossa solidariedade aos companheiros dos Correios, né, que estão em greve. Nós temos também os companheiros da Petrobras, que também estão em processo negocial difícil. Então é um momento muito desafiador para nós, de muito diálogo social. Acho que a gente precisa ampliar o diálogo com a sociedade no sentido de mostrar, né, a verdadeira realidade, a verdadeira face dessa política neoliberal, dessa política do Estado mínimo, dessa política de retirada de direitos, dessa política de privatizações. E aí, para finalizar, falar um pouco sobre as privatizações, né? Quer dizer, a Caixa Econômica ela é gestora do nosso fundo de garantia, né? Ela é a principal instituidora para a implementação de políticas públicas. Eu sempre digo isso, né? Nenhum banco privado tem interesse em financiar a habitação para pobre, tá certo? Nenhuma instituição financeira, porque o objetivo deles é o lucro, sempre o lucro e não as pessoas. Então, assim, defender as empresas públicas, defender a Petrobras, defender a Caixa Econômica, defender o Banco do Brasil, o BNDES, são bandeiras de lutas nossas também e importantes para o debate da sociedade. Porque os bancos praticam um dos maiores juros do mundo, né? Aqui, as tarifas são altíssimas. Imagina entregar a gestão do fundo de garantia para um grande banco privado desse. Ele não vai investir em financiamento, em habitação, em financiamento para agricultura familiar. Óbvio que não. Ele não tem interesse nisso, né? Ele vai especular no mercado financeiro. Então, esse debate de privatizações, esse debate de diálogo com a sociedade é fundamental para a gente mudar essa realidade. Para encerrar, Adriana, uma pesquisa do IBGE mostrou que o Brasil perdeu 21,7% dos trabalhadores sindicalizados após essa criminosa reforma trabalhista. De que forma essa queda no número de sindicalizações tem afetado a atuação de vocês dos sindicatos? Anderson, nossa categoria é uma das categorias que tem o maior índice de sindicalização. E é por isso que a gente consegue, eu sempre digo isso, né, para os trabalhadores, porque quanto maior o índice de sindicalização, mais poder de negociação você tem, né? Porque significa que os trabalhadores reconhecem aquela instituição como seus legítimos representantes. É lamentável, né, essa redução no índice de sindicalização. A gente não tem sofrido tanto esse impacto de sindicalização, a gente tem sofrido muito impacto mesmo de perda de postos de trabalho, porque a nossa categoria é muito impactada aí pelos avanços tecnológicos. Então, hoje você faz praticamente todas as operações financeiras, você consegue fazer via mobile ou pela internet, né? Isso realmente impacta bastante a categoria bancária e a gente tem tido aí redução de postos de trabalho. O nível de sindicalização tem se mantido estável, apesar da redução dos postos de trabalho. Mas para todos os trabalhadores é fundamental a sindicalização, porque somente com a representação efetiva, né, e o percentual bom de sindicalização é que você consegue avançar nos debates negociais.
Adriana Nalesso, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um bom final de semana e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço o convite de estar aqui participando desse programa com vocês. Muito obrigada a vocês, muito obrigada aos ouvintes. E dizer para as pessoas se cuidarem, né? Fiquem em casa quem pode, usem álcool, gel, usem máscara. É muito importante, não é só uma gripezinha, a gente já perdeu mais de 100 mil vidas. Isso é muito grave, muito sério. E a gente espera aí que supere essa fase, né? Que de fato a gente consiga restabelecer aí a economia do país, a sociedade como toda, porque a gente sente falta do contato, né? Do contato com o outro. Mas enfim, infelizmente a política de inverdades negativas da situação gravíssima da pandemia levou a gente a estar nessa situação. Então, muita saúde para todo mundo, para você e para todos os profissionais aí da Rádio Bandeirantes. Conversamos aqui com a presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, Adriana Nalesso. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, nosso horário alternativo, estarem conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês ouvintes e até segunda!